Quando se afirma que não existem mais adolescentes como antigamente, essa ideia vai muito além de roupas, música ou comportamento superficial. Ela aponta para uma transformação profunda na estrutura psicológica da adolescência. Trata-se de uma mudança na forma como o jovem se relaciona com o tempo, com o próprio corpo, com o mundo externo e, principalmente, com a construção da identidade. O que mudou não foi apenas a juventude, foi o próprio ambiente que molda essa fase da vida. Antigamente, a adolescência era um período de transição real. Havia uma fronteira clara entre infância e vida adulta. Essa fronteira não era confortável, mas era necessária. O jovem sabia que estava deixando algo para trás e caminhando em direção a responsabilidades maiores. Esse processo gerava conflito interno, mas também fortalecia a personalidade. Hoje, essa transição se tornou confusa. Em alguns aspectos, o jovem é forçado a amadurecer cedo demais. Em outros, é incentivado a permanecer infantil por tempo indefinido. Uma das principais diferenças está na forma como o adolescente entra em contato com a realidade. Em outras épocas, a realidade era vivida de maneira direta. As experiências vinham do convívio físico, do erro concreto, da frustração real e da consequência imediata. O jovem aprendia observando o mundo ao seu redor e testando seus próprios limites. Hoje, grande parte desse contato é mediado por telas. A realidade chega filtrada, editada e comparada. Isso altera profundamente a forma como a mente adolescente interpreta o que é normal, possível ou desejável. Outro fator determinante é o excesso de informação. Antigamente, o adolescente sabia menos sobre o mundo adulto, e isso não era uma desvantagem. Pelo contrário, esse desconhecimento criava um espaço psicológico para o crescimento gradual. As descobertas aconteciam no ritmo da maturidade emocional. Atualmente, o jovem é exposto muito cedo a temas complexos, conflitos globais, crises existenciais e expectativas irreais de sucesso, beleza e felicidade. Ele recebe perguntas antes mesmo de ter construído respostas internas. Esse excesso gera um tipo específico de ansiedade. Não é apenas medo do futuro, é a sensação constante de estar atrasado, inadequado ou insuficiente. O adolescente compara sua vida em formação com versões idealizadas da vida alheia. Essa comparação constante enfraquece a autoestima e dificulta a construção de uma identidade sólida. Em vez de descobrir quem é, o jovem tenta se ajustar a modelos externos que mudam o tempo todo. A relação com o tempo também sofreu uma transformação profunda. Em décadas passadas, o tempo tinha ritmo. Existiam intervalos vazios, existiam momentos de espera, existia tédio. Esses estados eram fundamentais para o desenvolvimento psíquico. O tédio estimulava a criatividade. A espera ensinava paciência. O silêncio permitia reflexão. Hoje, o tempo é fragmentado em estímulos contínuos. O adolescente raramente fica sozinho com seus próprios pensamentos. Sempre há algo para assistir, responder ou consumir. Sem pausas, não há elaboração emocional. A construção da identidade que antes acontecia lentamente, hoje se tornou acelerada e instável. Antigamente, o jovem experimentava papéis sociais no mundo real. Errava, ajustava e consolidava traços de personalidade ao longo do tempo. Hoje, ele experimenta versões de si mesmo em ambientes digitais, muitas vezes sem continuidade. Uma identidade é descartada assim que perde relevância social. Isso gera uma sensação de vazio interno, como se nada fosse realmente sólido ou definitivo. Outro ponto essencial é a mudança na relação com a autoridade. Em outras gerações, figuras adultas ocupavam um lugar simbólico claro. Pais, professores e líderes comunitários representavam limites e orientação. Mesmo quando havia conflito, essas figuras funcionavam como referência. Hoje, a autoridade foi diluída. O adolescente recebe orientações contraditórias de múltiplas fontes. Influenciadores, algoritmos e tendências momentâneas competem com a voz dos adultos. O resultado é confusão e insegurança emocional. A vida social também mudou de forma radical. Antigamente, as relações eram construídas na convivência diária. Amizades se aprofundavam por meio de conflitos reais, reconciliações presenciais e experiências compartilhadas. Hoje, muitas conexões são rápidas e superficiais. O jovem se comunica o tempo todo, mas se sente cada vez mais sozinho. A quantidade de contatos aumentou, mas a qualidade dos vínculos diminuiu. Isso afeta diretamente a capacidade de criar intimidade emocional verdadeira. Outro aspecto importante é a relação com o erro.
Em outras épocas, errar fazia parte do crescimento. O erro era esquecido pelo tempo e pelo contexto. Hoje, o erro é registrado, compartilhado e lembrado. A possibilidade de exposição permanente gera medo. O adolescente passa a se censurar, evitando se expressar de forma autêntica. Isso limita a espontaneidade e enfraquece a confiança em si mesmo. A sexualidade, que antes era descoberta de forma gradual, hoje é apresentada de maneira precoce e muitas vezes desconectada da maturidade emocional. O corpo amadurece antes da mente estar preparada para compreender desejo, intimidade e limites. Isso gera confusão interna e dificuldade de estabelecer relações saudáveis consigo e com o outro. A noção de futuro também sofreu uma mudança significativa. Antigamente, apesar das dificuldades, existia uma narrativa de progresso. O jovem acreditava que poderia construir algo ao longo do tempo. Hoje, o futuro é frequentemente apresentado como incerto e ameaçador. Crises econômicas, ambientais e sociais fazem parte do cotidiano informacional do adolescente. Isso cria uma sensação de impotência e desmotivação em relação ao amanhã. Nada disso significa que os adolescentes de hoje sejam mais fracos ou menos capazes. Significa que eles estão sendo formados em um ambiente emocionalmente instável, acelerado e excessivamente exigente. Um ambiente que cobra maturidade precoce, mas não oferece estrutura emocional suficiente para sustentá-la. Quando dizemos que não existem mais adolescentes como antigamente, estamos reconhecendo que a própria adolescência foi transformada. Ela perdeu seus rituais de passagem, seus tempos de espera, seus espaços de silêncio e seus limites claros. E quando uma fase essencial do desenvolvimento humano perde sua estrutura, as consequências aparecem mais tarde, na vida adulta, nas relações, na saúde mental e na forma como o indivíduo se posiciona no mundo. Quando a estrutura da adolescência muda, os efeitos não aparecem de forma imediata e evidente. Eles surgem de maneira silenciosa, acumulativa e profunda. O que hoje parece apenas um comportamento diferente, amanhã se transforma em dificuldade emocional, confusão interna e sofrimento psicológico. As mudanças no modo como os adolescentes crescem impactam diretamente a forma como eles sentem, pensam, se relacionam e projetam o próprio futuro. Uma das consequências mais claras é a fragilidade emocional. Antigamente, o adolescente era exposto gradualmente a frustrações reais. Ele aprendia, ainda jovem, que nem tudo acontece como se espera. Aprendia a lidar com o não, com a perda, com o limite. Isso não o tornava invulnerável, mas fortalecia sua capacidade de suportar desconfortos emocionais. Hoje, muitos jovens crescem protegidos demais em alguns aspectos e expostos demais em outros. São poupados de frustrações simples, mas bombardeados por pressões psicológicas complexas. O resultado é uma baixa tolerância à dor emocional. Essa fragilidade se manifesta de várias formas: ansiedade constante, sensação de vazio, dificuldade de lidar com críticas e uma necessidade intensa de validação externa. O jovem sente que precisa ser aceito o tempo todo, aprovado o tempo todo, reconhecido o tempo todo. Quando isso não acontece, sua identidade entra em colapso. Não porque ele seja fraco, mas porque não teve tempo nem espaço para construir um senso interno de valor. Outro efeito profundo é a confusão identitária. A adolescência sempre foi uma fase de questionamento, mas havia um fio condutor. O jovem testava ideias, valores e comportamentos até consolidar uma noção mais estável de quem era. Hoje, esse processo acontece em um ambiente caótico. O adolescente é incentivado a se reinventar constantemente, a mudar de opinião rapidamente e a se adaptar às tendências do momento. Isso impede a construção de uma identidade integrada. Ele sente que é muitas coisas ao mesmo tempo, mas nenhuma de forma profunda. Essa confusão gera um cansaço psicológico intenso. Manter múltiplas versões de si exige esforço constante. O jovem vive em estado de alerta, tentando se ajustar ao que espera dele. Ele perde contato com seus próprios desejos, emoções e limites. Com o tempo, isso pode levar a sentimentos de despersonalização, como se estivesse vivendo uma vida que não é realmente sua. A relação com as emoções também se torna problemática. Em outras gerações, o jovem aprendia a nomear o que sentia a partir da experiência direta. Tristeza, raiva, alegria e medo eram vividos no corpo e no cotidiano. Hoje, muitas emoções são experimentadas de forma confusa e amplificada. O adolescente sente tudo ao mesmo tempo, mas não sabe o que fazer com o que sente.
Falta repertório emocional para elaborar essas vivências. Além disso, existe uma dificuldade crescente em lidar com o silêncio interno. O jovem de hoje raramente fica sozinho consigo mesmo. Quando isso acontece, surgem pensamentos angustiantes, comparações dolorosas e questionamentos existenciais para os quais ele não está preparado. Para evitar esse desconforto, busca distração constante. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto menos contato consigo mesmo, maior o medo de ficar em silêncio. Quanto maior o medo, mais dependência de estímulos externos. Outro impacto importante aparece nas relações interpessoais. Muitos jovens desejam conexão profunda, mas não sabem como construí-la. Estão acostumados a interações rápidas, superficiais e descartáveis. Quando surge um conflito real, tendem a evitar, fugir ou cortar relações. Falta habilidade para sustentar diálogos difíceis, lidar com frustrações relacionais e atravessar momentos de tensão emocional. Isso gera relações frágeis e uma sensação persistente de solidão. A forma como o jovem lida com o próprio futuro também é afetada. Em vez de enxergar a vida como um processo, ele a percebe como uma corrida. Existe uma sensação constante de urgência, como se estivesse sempre atrasado. Isso gera medo de errar, medo de escolher e medo de se comprometer. Muitos jovens adiam decisões importantes não por preguiça, mas por paralisia emocional. O excesso de possibilidades se transforma em bloqueio. A saúde mental sofre diretamente com esse contexto. Não é coincidência que transtornos de ansiedade, depressão e sensação de vazio existencial tenham aumentado entre adolescentes e jovens adultos. Não se trata apenas de diagnóstico, mas de um mal-estar difuso, uma sensação de que algo está errado mesmo quando aparentemente tudo está bem. Essa desconexão interna é resultado de uma adolescência vivida sem estrutura emocional suficiente. Outro ponto relevante é a relação com o esforço e a frustração. Muitos jovens cresceram em ambientes que valorizam o resultado imediato. Isso dificulta o desenvolvimento da persistência. Quando algo exige tempo, dedicação e paciência, surge desmotivação rápida. Não porque o jovem seja incapaz, mas porque não aprendeu a associar esforço a crescimento. A ausência de processos longos enfraquece a capacidade de construir algo sólido ao longo do tempo. Essas consequências não afetam apenas o indivíduo, mas a sociedade como um todo. Adultos, emocionalmente inseguros, têm dificuldade em sustentar relações, projetos e responsabilidades coletivas. A fragilidade emocional individual se transforma em instabilidade social. Por isso, compreender essa transformação na adolescência não é um exercício de nostalgia, mas uma necessidade urgente. É importante reforçar que o objetivo dessa análise não é culpar os jovens. Eles são o reflexo direto do ambiente em que cresceram. Um ambiente acelerado, exigente, contraditório e emocionalmente confuso. Para que algo mude, é preciso primeiro compreender o impacto real dessas transformações. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você e ajudando a enxergar a adolescência atual com mais profundidade, curta este vídeo, compartilhe com alguém que convive com jovens ou já foi impactado por essas mudanças e se inscreva no canal para continuar aprofundando temas que ninguém explica dessa forma. As mudanças na forma como a adolescência é vivida não ficam restritas a essa fase da vida. Elas se prolongam, se acumulam e se manifestam de maneira clara na vida adulta. O adulto que emerge desse novo contexto carrega marcas emocionais profundas de uma adolescência acelerada, confusa e sem estrutura simbólica sólida. Essas marcas influenciam a forma como ele trabalha, se relaciona, lida com frustrações e constrói sentido para a própria existência. Um dos impactos mais evidentes é a dificuldade em assumir responsabilidades de forma estável. Antigamente, a passagem para a vida adulta era acompanhada por uma aceitação gradual de deveres e compromissos. Hoje, muitos adultos jovens oscilam entre o desejo de autonomia e o medo intenso das consequências que ela traz. Existe vontade de independência, mas também um receio constante de errar, falhar ou não corresponder às expectativas. Essa ambivalência gera adiamentos, rupturas frequentes e uma sensação persistente de instabilidade. A vida profissional é um dos campos onde isso mais aparece. Muitos adultos demonstram grande potencial intelectual e criativo, mas dificuldade em sustentar processos longos. Projetos são iniciados com entusiasmo e abandonados diante das primeiras frustrações. A tolerância ao desconforto é baixa. A ideia de construir algo ao longo de anos parece pesada demais.
Isso não acontece por falta de capacidade, mas por uma história emocional que não ensinou a lidar com o tempo, a espera e o esforço contínuo. Nas relações afetivas, o impacto também é profundo. Adultos formados nesse novo modelo de adolescência desejam conexão, mas temem a intimidade real, querem proximidade, mas fogem de conflitos. Buscam relações que tragam conforto imediato e evitam aquelas que exigem negociação emocional. Quando surgem frustrações, a tendência é o afastamento em vez do diálogo. Isso cria relações descartáveis, marcadas por ciclos de idealização e ruptura. A dificuldade em lidar com o outro está diretamente ligada à dificuldade em lidar consigo mesmo. Muitos adultos não desenvolveram um contato profundo com as próprias emoções. Sentem muito, mas compreendem pouco o que sentem. Isso gera reações intensas, explosões emocionais ou, no extremo oposto, um distanciamento afetivo como forma de proteção. Em ambos os casos, o resultado é sofrimento e incompreensão mútua. Outro efeito importante aparece na construção de sentido de vida. Antigamente, o sentido era construído a partir de narrativas mais estáveis. Trabalho, família, comunidade e contribuição social funcionavam como pilares. Hoje, essas narrativas estão fragmentadas. O adulto precisa criar seu próprio significado em um mundo que oferece muitas opções, mas pouca orientação. Sem uma base emocional sólida, essa tarefa se torna angustiante. Surge a sensação de vazio, mesmo quando há conquistas externas. Esse vazio não é necessariamente falta de objetivos, mas falta de integração interna. O adulto faz muitas coisas, experimenta caminhos diversos, mas não sente continuidade. A vida parece composta de capítulos desconectados. Falta uma linha narrativa interna que dê coesão à própria história. Isso está diretamente ligado a uma adolescência vivida sem rituais claros de passagem e sem tempo suficiente para a elaboração emocional. A relação com o sofrimento também mudou. Em outras gerações, sofrer fazia parte do processo de amadurecimento. Hoje, o sofrimento é visto como algo a ser eliminado rapidamente. Isso cria uma intolerância ao desconforto emocional. Qualquer frustração é vivida como sinal de que algo está errado demais. Em vez de atravessar o sofrimento e aprender com ele, muitos adultos tentam evitá-lo a todo custo. Essa fuga constante impede o crescimento psicológico. No nível social, essas transformações geram efeitos amplos. Uma sociedade composta por adultos emocionalmente inseguros tende a ser mais polarizada, reativa e instável. O diálogo se torna difícil, a escuta diminui, opiniões são defendidas com intensidade emocional, mas pouca profundidade reflexiva. Isso não é apenas uma questão política ou cultural, é uma questão psicológica coletiva. A dificuldade em lidar com frustrações individuais se transforma em intolerância social. Pequenos conflitos ganham proporções exageradas. Diferenças de opinião são vividas como ataques pessoais. Falta capacidade de sustentar tensões sem colapsar emocionalmente. Esse cenário está diretamente ligado à forma como as pessoas aprenderam ou não aprenderam a lidar com limites durante a adolescência. Outro impacto relevante é a relação com a própria identidade adulta. Muitos adultos não se sentem realmente adultos, mesmo assumindo funções típicas dessa fase da vida. Existe uma sensação interna de improviso, como se estivessem apenas desempenhando um papel. Isso gera insegurança e síndrome de inadequação. O adulto sente que deveria ser mais seguro, mais confiante, mais estável, mas não sabe como chegar a esse estado interno. Esse sentimento não surge do nada. Ele é consequência de uma adolescência que não ofereceu tempo suficiente para consolidar a identidade. O jovem passou rápido demais por perguntas essenciais ou ficou preso nelas por tempo excessivo, sem orientação clara. O resultado é um adulto que ainda busca respostas que deveriam ter sido parcialmente elaboradas anos antes. Nada disso significa que não haja possibilidade de transformação. A consciência desse processo já é um primeiro passo importante. Compreender que muitas dificuldades atuais têm raízes em mudanças estruturais da adolescência ajuda a reduzir a culpa individual e ampliar a responsabilidade coletiva. Pais, educadores e a própria sociedade precisam repensar como estão preparando as próximas gerações para atravessar essa fase de forma mais saudável. A adolescência não pode ser apenas acelerada nem excessivamente prolongada. Ela precisa de estrutura, limites, tempo e espaço emocional. Precisa de silêncio, de frustração e de espera. Sem isso, continuaremos formando adultos altamente informados, mas emocionalmente frágeis.
conectados, mas solitários, cheios de possibilidades, mas vazios de sentido. Compreender por que não existem mais adolescentes como antigamente não é um exercício de saudosismo. É uma tentativa de entender onde algo se perdeu e como isso continua ecoando na vida adulta e na sociedade atual. Enquanto essas questões não forem enfrentadas com profundidade, continuaremos tratando sintomas sem olhar para as causas. E as causas começam muito antes da vida adulta. Elas começam exatamente no modo como permitimos que nossos jovens atravessem a fase mais delicada e formadora de todas,